Começa agora Rádio Revista André Luiz. Apresentação de Stella Pavanelli, Adriana Galo e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mais um programa Rádio Revista André Luiz na área. Eu, Guiomar Santana, com muita alegria, tendo a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, neste espaço de conversa, onde nós trazemos sempre as questões do nosso cotidiano, tendo como pano de fundo a doutrina dos espíritos. E é muito bom poder contar com a sua audiência. Hoje é um feriado, público diferenciado, mas o nosso conteúdo é inédito. Nós fizemos uma gravação aí com todo carinho e respeito para você, para que você possa acompanhar este tema importante. Vamos falar sobre a família na visão espírita. A família na visão espírita. Você pode mandar a sua mensagem que depois, no próximo programa que estivermos aqui ao vivo, nós vamos trazer respostas para você, tá bom? Já quero trazer para o salve de mais este Rádio Revista André Luiz. Stella Pavanelli está aqui conosco. Stella, seja muito bem-vinda, bom tudo. Obrigada, Guiomar, obrigada a você que nos acompanha toda semana. É um prazer estar aqui com você, Guiomar. Fazer o programa com você é sempre uma alegria. E esse bom tudo, feliz tudo que ela dá é bem carinhoso, né? É a cara da Guiomar, né? Então, uma alegria estar aqui. Obrigada. Eu quero já então deixar os royalties para o nosso querido amigo Toninho Ciardulo, porque o bom tudo e até sempre é dele. Eu sempre carrego comigo, mas é dele. Obrigada, um beijo para você, Toninho. Sempre bom lembrar de você. Fazendo parte aqui da equipe do Rádio Revista André Luiz, hoje, como dissemos, um feriado. Tenho certeza que o público é diferente, né? Porque as pessoas estão em casa, vão acompanhar. Se for pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fazendo parte desta equipe hoje, nossa amiga, comunicadora, participante sempre que a gente precisa, ela está com a gente. Roseli Aparecida, seja muito bem-vinda. Bom tudo para você. Muito obrigado, que bom estar aqui, né? Esse feriado a gente deseja que todo mundo possa estar aí aproveitando esses momentos de lazer e bora fazer esse programa maravilhoso, falar a respeito da família, né? Sempre. É bom que estejam em família, né? Assistindo nosso programa hoje, né? Seria bom que você e sua família, né? Conosco. É isso aí, queremos fazer este convite, então. Reúna a sua família, manda uma mensagem lá no grupo da família, sabe? Manda uma mensagem, está passando agora pela Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior, o programa Rádio Revista André Luiz, e o tema é família. Então, fica aqui a dica das meninas para que nós possamos fazer uma companhia útil para você hoje e falar sobre família. Quero já deixar aqui o meu carinho, a minha gratidão à nossa equipe que está aqui nos auxiliando na produção, Thaís Cabenguelê, gratidão, Thaís. Cuidando do áudio da Rádio Boa Nova, Jefferson Carvalho, gratidão, Jefferson. Cuidando das imagens da TV Mundo Maior, Rogério Palma. Esta é a equipe que vai levar até você hoje a oportunidade de refletir sobre a família. Porque, na visão espírita, as relações familiares são vistas como um importante palco de aprendizado e de evolução espiritual, onde as almas se encontram para corrigir erros e fortalecer os laços de afeto. A família, tanto espiritual como física, é um laboratório de experiências que, através do amor e do perdão, nos conduz à paz e à harmonia. É isso que a gente deseja, né? Manter essa harmonia, essa paz dentro do nosso círculo familiar e para você que está aí nos acompanhando hoje. Para a gente falar a respeito da importância da família para o progresso espiritual, eu já quero saber a resposta. Qual é a importância da família para este progresso que nós sabemos, Stella, vou começar por você, tá? Nós sabemos que estamos espíritos vivenciando experiências na materialidade. De que maneira a nossa vivência familiar pode contribuir para o nosso progresso espiritual? Muito bem. Quando a gente convida todos para assistirem o programa em família, é porque vai muito de encontro a esse progresso espiritual que abrange todos os membros de uma família, né? Sim. Porque a família ela desempenha um papel fundamental nesse progresso espiritual. É na família que nós vivenciamos, que nós experimentamos, experienciamos todas aquelas situações que promovem um reajuste a cada um de nós, que promove uma melhora nas virtudes,
Porque é ali que a gente vai desempenhar esse papel e a gente tem uma frase que é já clichê, mas que a família é uma escola, né? E é um exemplo muito clássico, muito simples e muito claro também, objetivo, porque é ali que a gente aprende, Sim. não é? Se a gente faz um planejamento reencarnatório para que a gente atinja o nosso progresso espiritual, e nesse planejamento reencarnatório, a primeira ação nessa conversa lá no plano espiritual para a gente se ajustar é aonde você vai nascer, com quem você vai estar, quais as pessoas e quais os espíritos que vêm vindo com você nessa jornada que precisam de reajustes com você, precisam aprender com você. E uma coisa muito interessante que às vezes a gente esquece de falar. Na família, onde a gente vem potencializar aquela melhora que nós tivemos em reencarnações passadas. Sim. Porque a gente não está todo o tempo se reajustando. Muitas vezes, a gente já se reajustou em algumas coisas. Só que eu preciso colocar em prática isso para ver se aquilo está sedimentado em mim. E onde é que eu faço isso? Na família. Olha que bênção, naquele filho difícil, naquele marido difícil, naquela mãe difícil, que a gente tem que levar a oportunidade para que eles se melhorem e para que a gente aperfeiçoe ou potencialize as nossas dificuldades que já foram resolvidas. Então, os membros da família, pai, mãe, filho, e aí a gente pode estender um pouquinho, né, irmão, irmã, cunhada, ampliar um pouquinho esse conceito de família, nós estamos todos ali visando sempre o nosso progresso espiritual. É para isso que nós estamos aqui. E ali é a nossa primeira escola, ali é nossas primeiras experiências, é dali que a gente vai constituir uma família harmonizada, e aí a gente vai equilibrada e a gente vai ampliando, né? Para ter uma família equilibrada, para ter uma vizinhança equilibrada, para ter um mundo, um planeta equilibrado. Não é? Depende do progresso individual de cada um de nós. Então, para a visão espírita, a família é primordial, é fundamental para que a gente aprenda, para que a gente consiga desempenhar essa nossa evolução espiritual. É ali que a gente começa. É ali no cadinho do lar, não é assim que a gente costuma dizer, lá naquele cantinho onde a gente tem a oportunidade de vivenciar tantas experiências, umas mais simples, outras mais desafiadoras, mas é ali, não é, que a gente tem essa oportunidade. Eu queria ouvir um pouco de você também, Roseli, sobre essa importância da família para que a gente possa, assim, a cada momento estar progredindo espiritualmente. Pois é, né? A nossa primeira sociedade é onde a gente nasce, na família que a gente nasce. E a gente vem meio, digamos assim, não está ainda atinando com aquilo, porque chegamos bebês até a gente se desenvolver. E aí a gente vai crescendo e vão crescendo, na maioria das vezes, as divergências também, porque sempre tem... Na família sempre tem alguém que diverge, não nos simpatizamos, né? Então, é essa oportunidade, porque como é que a gente se desenvolve? A gente se desenvolve na vida de relação. Se a gente não se relaciona, nós não vamos desenvolver as capacidades de compreender, de tolerar, de perdoar. Então, a família é esse celeiro, né? Emmanuel fala que a família é o celeiro porque é onde a gente vai sendo ali forjado também para a gente ir trabalhando essas questões. Então, é ali onde a gente se reúne e a gente vai trabalhando essas nossas imperfeições. Você que está aí acompanhando o programa Rádio Revista André Luiz de hoje, 19 de junho, um feriado gostoso. Preparamos este conteúdo para te apresentar de forma inédita, mas é feriado, então você não tem como interagir conosco. Pelo menos agora, imediatamente. Você pode estar acompanhando, manda uma mensagem, que quando chegar na sexta, né, na sexta-feira, dia seguinte, estaremos aqui e vamos poder resgatar essas mensagens e já deixar para o próximo Rádio Revista da semana, para que você deixe aqui também a sua opinião. Eu quero também aproveitar esse momento para fazer um convite para você que está em Sorocaba. Alô, alô, Sorocaba! Nós estaremos também em FM, na Sintonia de Sorocaba. A Sintonia 77.9 na faixa estendida. Então, em breve, você que está aí nos acompanhando em 1080 AM, vai ter também a oportunidade de nos acompanhar pelo FM. E isso vai trazer o quê para você?
uma melhor qualidade de áudio, você vai poder acompanhar a programação da Rádio Boa Nova por um tempo maior, sem aquele, chega às 6 horas da tarde, já não tem como ouvir, porque a gente precisa baixar um pouco da frequência, né, no AM, para não interferir aí nas rotas de aviões e tudo mais, mas já com a FM isso não tem essa preocupação. Daqui a pouco, eu digo daqui a pouco porque em breve estaremos consolidando o FM aí em Sorocaba. Sintonia 77.9. Fica aqui a dica para que, se você ainda não tem aquele rádio com a banda estendida, porque não é qualquer rádio que você vai conseguir acompanhar a programação. Mas, Guiomar, eu posso acompanhar pelo aplicativo no celular? Pode, pelo aplicativo, ok. Pelo portal, você acessando o nosso site portalmundomaior.com.br, navegando um pouco na página, você vai encontrar ali assista ao vivo ou ouça ao vivo. Daí você vai poder acompanhar, mas tendo a oportunidade de nos ouvir pelo FM vai ser muito melhor, né? Então fica aqui essa informação e essa dica para que você se prepare. Daqui a pouquinho, FM aí em Sorocaba. Mas nós vamos fazer um evento, uma festa, como a gente gosta sempre de fazer, para estar aqui anunciando a chegada do FM aí para Sorocaba. Estamos falando sobre as relações familiares. Estela, como lidar com a falta de afeto ou entendimento familiar? Porque agora mesmo a Roseli estava falando, né? Não é em todas as famílias que a gente tem aquele amor fraterno, entendimento, a concórdia. Nós sabemos que vivemos aqui em família para ajustar algumas questões. Não são todas as famílias aquelas de propaganda de margarina, que a gente sabe, né? Sim. Então, em algum momento ali, como lidar com a falta de afeto que pode estar, de repente, acontecendo na casa de alguém que está nos acompanhando agora. Eles têm uma família estabelecida, mas não se tem o afeto, o entendimento, nem pensar. De que maneira podemos colaborar com essas pessoas para lidarem até com essas situações que podem ser também advindas de outra encarnação, não é? Sim, sim. Primeiro, a gente precisa entender que nós estamos num mundo de provas e expiação. Nós estamos num planeta onde o bem, ele está andando ali, mas a gente não vê muito bem, não percebe. Aí o mal ele tem mais visibilidade, né? O mal ainda ele está mais assim na evidência. Então é um planeta com este perfil. E quem é que vem para cá? Quem é que reencarna nesse planeta? Espíritos com esse mesmo tipo de perfil, com essas dificuldades ainda. Por isso que o nosso planeta tem essa característica, porque nós que estamos encarnados aqui também temos essa característica. E essa falta de afeto, eu acho que passa por algumas situações. Primeiro, porque às vezes a gente não entende que a gente não vive só essa vida, né? Quando a gente entender que nós somos espíritos imortais, que nós temos vivências passadas, teremos outras vivências, a gente pensa um pouquinho, porque você fala, bom, se eu estou passando por isso, e se eu vim para reajustar, como a gente falou na primeira questão, então alguma coisa eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para ensinar, eu estou aqui para evoluir em alguma questão que não está ainda muito bem, por isso que eu estou reencarnada aqui. Então, primeiro, se a gente tem essa visão de reencarnacionista, se a gente precisa trabalhar aí um pouquinho do orgulho também, aí na parte desta encarnação, né? Poxa, eu fiz tanto para ele, né? Eu fiz tanto para ela, nem considera. Então, aí trabalhar um pouquinho essa questão do orgulho também que existe. Eu entendo quando a gente fica desapontada com algumas coisas, porque eu estou falando e estou ouvindo, e eu acho que todas nós aqui temos família, e em algum momento a gente também já teve esse sentimento. Sim. A gente já ficou desapontada com alguém da família, porque você fala, poxa, fiz tanto para ele, fiz tanto para ela, mas esse sentimento é comum que a gente tenha neste mundo, mas o que a gente precisa trabalhar é o tempo desse sentimento, quanto isto fica em mim, quanto isto me perturba, quanto isto eu quero levar para o outro uma situação de vingança, de orgulho, enfim, de tristeza. Então, é bom não, é comum que a gente tenha, pela característica da nossa vivência, da nossa condição espiritual, mas o tempo a gente precisa estar melhorando, né? Eu não posso ficar magoada o resto da semana, o resto do dia, o resto do ano, e lá no Natal do ano que vem eu vou lembrar disso e eu não vou me encontrar com a família. Então, isso dá para a gente trabalhar.
Porque são sentimentos que às vezes nos entristece, mas a gente está aqui para melhorar, e o que mostra que nós estamos no caminho do progresso espiritual é o tempo que eu trabalho esse sentimento, o quanto eu deixo de tê-lo, né? E o que eu faço para que ele não perdure em mim. Então, eu vou lá conversar com a pessoa, ou eu faço uma reflexão, falo, poxa, eu também tenho essa dificuldade, né? A mesma que ela tem, eu tenho empatia nessa relação, né? Então, esta é a proposta, né? A gente está se melhorando, porque isso que você falou do casal Margarina, a gente vai ter lá nos mundos felizes, talvez, né? Talvez. Não é para aqui, né? Então, mas a gente pode ir dando passo para que a gente chegue lá, né? E para que a gente chegue lá, é essa questão da gente lidar com esse afeto que às vezes a gente não tem. Então, fala, poxa, por que o outro está desse jeito? Olha, ele não entende, eu estou explicando. E o contrário é verdadeiro também. Às vezes tem muitas mães que não têm afeto pelos filhos, né? Não tem afeto com a família, não tem interação com a família. A Roseli falou agora há pouco que para a gente evoluir, a gente precisa de interação, não é? A gente precisa dessa interação com a família. Então, às vezes, a gente não tem. Então, é uma questão da gente fazer uma reflexão do que eu acredito, do que eu entendo. Eu entendo que eu sou um espírito mortal, eu tenho várias vidas, eu estou aqui para isso, o outro também está. Se eu estou aqui para progredir, o outro também está. Então, se o outro precisa progredir, ele tem as dificuldades dele também. Então, passa por uma questão de entendimento, de egoísmo, de orgulho. A gente trabalhar essa questão não é fácil. Aí você colocou assim uma responsabilidade, eu entendo, para a gente agora no programa, para nós três, quando você fala, aquela família pode estar passando por isso, né? E eu entendo, se você está passando por isso, a gente entende. A doutrina, ela explica de maneira racional esse tempo que a gente vive isso. Nem sempre, no momento que a pessoa está vivendo, a gente pode chegar com uma explicação racional. Porque ela não está preparada. Às vezes nós não estamos preparados para uma explicação racional. A gente precisa ter um pouco de sensibilidade e perceber que está muito do emocional envolvendo uma situação dessa. Se é seu caso, aproveite esse programa, talvez para fazer essa reflexão quietinha aí no seu canto e veja que se você tem dificuldade para com alguém, às vezes essa pessoa também tem a mesma dificuldade. Às vezes essa pessoa ela não consegue ser amorosa. Às vezes essa pessoa ela tem limitações nesse quesito de afetividade por alguma reminiscência do passado mesmo. Então isso impacta no dia de hoje, impacta na reencarnação de hoje. Então vamos trabalhar um pouquinho, porque se a gente está falando de evolução espiritual, a gente está falando rumo à felicidade, né? E a felicidade a gente busca dentro da gente mesmo, a gente não vai encontrar no outro, porque a gente vai cair do cavalo em algum momento. Então, busque dentro de você essa felicidade, busque dentro de você esse momento de reflexão para que você entenda onde é que estão colocadas as coisas. O que é que você precisa de afeto, por quê? Você está dando afeto? Quando a gente faz as coisas assim por vontade mesmo, eu agradeço, a gente pensa em mim, né? É como você fazer a caridade. Eu estou lá fazendo para o outro, né? Então, o fazer já me deixa feliz, né? Então, vamos fazer essa reflexão, porque nós somos criados simples e ignorantes para chegarmos à felicidade, à perfeição. Ninguém está aqui para ficar parado no tempo e sofrendo, mas a gente precisa trabalhar por conta até desse mundo que nós estamos vivendo, né? Dessa característica do mundo de provas e expiações. É isso, você está acompanhando o programa Rádio Revista André Luiz. Estamos falando sobre as relações familiares na visão espírita. Essa falta de afeto às vezes pega muito, não é, Roseli? Para a pessoa administrar, para a pessoa entender. Às vezes nós não estamos conseguindo demonstrar o afeto que o outro precisa, porque aqui a gente está falando, de repente o povo fala, nossa, a Guilmar, a Estela e a Roseli estão sabendo de tudo. Às vezes não, às vezes a gente também está passando por uma experiência em que não estamos conseguindo manifestar o nosso afeto, então é algo que pode ser trabalhado, né, para essa evolução. O desafeto em família é uma coisa muito rara, né, no mundo de provas e expiações, né, quase não existe. E na verdade, né, existe um propósito para essa relação difícil. Esse propósito está em a gente se melhorar, em a gente criar virtudes, né, adquirir virtudes, paciência, amor, tolerância,
família, a gente aprender a perdoar, porque é como a Estela falou, nós somos imperfeitos, então nós não somos diferentes uns dos outros. E na nossa família, a gente pode ter umas imperfeições, o outro pode ter outra, mas somos todos alunos dessa mesma escola, né? Então nós somos imperfeitos, como nesse conjunto, nessa pequena sociedade que a gente vem como família. Então a prática do perdão, a gente ter essa compreensão de que aquela situação está vindo porque ela tem um propósito e esse propósito é bom, porque Deus é bom, Deus é misericordioso e é justo, então a gente começa a ter uma compreensão maior a respeito dessa relação. Então, o que a gente pode fazer, além de tudo que a Estela já bem colocou, a gente tem os recursos, né, que a doutrina espírita traz para nós, para a gente começar a melhorar as nossas relações, seja onde estivermos, né? Ontem mesmo, estava fazendo também, na terça-feira, estava fazendo o programa, e eu orientei uma pessoa a fazer o evangelho no trabalho, porque o evangelho estava difícil, o trabalho estava difícil, e a gente orienta. Então, o evangelho no lar, gente, é uma prática que o Espiritismo recomenda, porque ali a gente vai estar harmonizando, higienizando o nosso ambiente. Ah, mas a família não segue a mesma religião, não querem fazer, não tem problema. Todos vão receber igualmente, porque a espiritualidade não escolhe. Esse é espírita, vai receber, esse não é, esse é bom, vai receber, esse não. Então, todos recebem. Então, é importante ter essa prática em qualquer lugar dentro do YouTube, aí aqui na própria programação também a gente tem explicações de como faz esse evangelho no lar, né? Para a gente poder o quê? A cada semana a gente começar a trazer uma higienização, uma conscientização, porque quando a gente faz o evangelho, a gente está aprendendo, a gente está trabalhando juntos assuntos difíceis. A gente começa a trazer compreensão para o outro. Então, orações, evangelho no lar, a fluidificação da água, que automaticamente na prática do evangelho já acontece. Então, todas essas questões vai fortalecer essa vida em família. E a gente precisa desse fortalecimento, porque realmente tem situações muito difíceis, famílias muito desestruturadas. E às vezes tem aquele serzinho lá que é o mais centrado de todos. E esse ser ali, ele está ali, parece que ele está sofrendo um bombardeio, né? Mas ele está ali para ajudar, essas pessoas, para tentar trazer uma união para essa família, porque nós estamos aqui para progredirmos juntos. O Chico, ele falava muito assim, aos outros eu dou o direito de serem como desejarem, mas a mim eu dou o dever de me melhorar, de me modificar. Então, a gente só pode modificar a nós mesmos, a gente não pode modificar o outro. Então, o exemplo também ajuda, o exemplo, não o exemplo falando, apontando o dedo, mas o exemplo praticando silenciosamente, você vai sendo uma referência para aquele familiar. Gente, é um crescimento assim que é lento, porque depende muito de nós, e a gente é orgulhoso, como a Estela falou, a gente é egoísta. Então, a gente vai tendo essas oportunidades em família, e se a gente persistir, o nosso ganho como espírito imortal vai ser imenso. E posso fazer certeza. Uma colocaçãozinha que eu lembrei aí, do que a Roseli explicou tão bem, é que nós, né, Roseli, às vezes assim, aquela pessoa fala, nossa, eu não sei o que eu estou fazendo nessa família, que eu destouro de todos eles, né? Então, a hora que a gente entender que a família que a gente tem não é aquela que a gente quer, não é aquela que a gente gosta, mas é aquela que a gente necessita, aí a gente abaixa um pouquinho nossa bola e fala, poxa, a gente está aqui para experienciar todo mundo junto, né? Então, vamos ter um pouquinho de bom senso também para entender que a gente precisa estar nesse meio, né? É onde nós estamos, onde nós precisamos estar. Exatamente. Quero aqui mandar um carinho, um abraço para você mesmo, você que está aí nos ouvindo, está querendo mandar uma mensagem, mas elas não estão ao vivo. Poxa, não tem problema, manda a mensagem assim mesmo para o nosso WhatsApp, o 0 operadora 11 996433827, que a próxima edição do Rádio Revista André Luiz vai trazer aqui o seu comentário, tá bom? É um programa inédito, sem interação, mas a gente vai trazer a sua participação, com certeza. Quando você, Roseli, falou sobre o Evangelho no Lar, nós temos o programa O Estudo do Evangelho no Lar, pela Rádio Boa Nova. Ele sempre passa aos domingos às 10h30 da manhã, o Estudo do Evangelho no Lar.
aos domingos às 10h30 e reprisa às quartas-feiras às 6h30 da manhã. Nós temos 2 comunicadores que fazem um revezamento do estudo do Evangelho dos Capítulos, que é a Ana Garipo e o Tiago Soares. Então, convido você aí para ouvir, para ver como é feita essa prática, que pode ser feita, pode e deve ser feita no lar, mas também no ambiente profissional, como disse aqui a Roseli. Então, já fica aqui a dica para acompanhar o estudo do Evangelho no lar, ok? Como estamos falando sobre as relações familiares, muitas pessoas, Estela, têm dúvidas quando você fala as famílias espirituais, elas são formadas de que maneira? As pessoas ficam nessa dúvida e seria bom a gente aproveitar esse espaço para até explicar o que são as famílias espirituais, Estela. Famílias espirituais, e aí a gente relembra, né, que nós estamos numa questão aqui reencarnacionistas, que vivemos várias vidas, então as famílias espirituais são aqueles grupos de espíritos que eles se unem pelo afeto, por laços de afeto, por propósitos, por ideais, né? E aí você vai falar assim, nossa, cada vez que a gente vem para cá, a gente forma um grupo familiar e essa família se estende, se amplia? Sim, se amplia. Muitas vezes, um ou outro espírito que se relaciona conosco numa jornada familiar, nem sempre ele vai estar voltando todas as vezes conosco, nem sempre ele vai fazer parte desta família espiritual. Porque às vezes a gente tem reajustes com determinados espíritos e a gente em 2, 3, 4 reencarnações, às vezes a gente quita aquele reajuste com aquele espírito e ele segue, porque ele também tem reajustes com outros espíritos. Então a nossa família espiritual é aquela que por muitas reencarnações nós estamos unidos pelos laços de afeto, de propósito, de ideal. Não que a gente não tenha com aqueles outros que não se formam conosco, mas aqueles às vezes vêm para estagiar um pouco ali naquele meio e depois eles seguem com a outra sua família espiritual e reencarnando em outros núcleos para levar aquela experiência que ele teve aqui, ele vai levar para esses núcleos familiares. Então, a priori, família espiritual é aquelas que por várias e várias reencarnações, elas estão ligadas por laços de afeto. E muitas vezes, viu, Guilmar, nem sempre todos reencarnam na mesma reencarnação, na mesma vida. Uhum. Né? Eu posso ter família espiritual, algum espírito que está muito ligado a mim, pelo laços de afeto, pelos propósitos, pelos ideais, que não está reencarnado nesta vida agora, não está me acompanhando. Uhum. Porque neste momento, a minha necessidade são com esses aqui, que estão comigo. Né? Então, por isso que a gente fala que a família espiritual ela é muito ampla, porque nem sempre o núcleo espiritual está na matéria ao mesmo tempo. Uns estão lá, outros estão aqui, e com certeza aqueles que estão ligados a mim e estão no plano espiritual estão me ajudando, me amparando, me intuindo, porque família é assim, né? Família a gente ajuda, a gente ampara. Então, é esse o conceito de família espiritual, nesse sentido de que nós temos essa união pelo afeto, mas não necessariamente a gente reencarna sempre juntos e não necessariamente também aqueles que estão hoje comigo, por exemplo, vão continuar comigo por muitas outras reencarnações. Às vezes a gente quita, era uma questão pontual, e ele tem a família espiritual dele que ele vai seguir, né? Então, mas eu sei que você está pensando aí uma coisa. Quando a gente desencarnar, a gente vai encontrar lá alguém conhecido? Vai encontrar um familiar conhecido, não necessariamente desta vida, mas que conviveram conosco em outras vidas e que hoje a gente não lembra por conta do esquecimento do passado. Mas quando estivermos no plano espiritual, a gente vai lembrar e vai reconhecer essas pessoas que formam a nossa família espiritual. Com certeza, né? Os verdadeiros espíritos que se amam vão se reconhecer lá do outro lado, né? Isso vai ser bacana demais. Roseli, quando nós falamos sobre a família espiritual, a Estela bem trouxe, né, essa questão, o conceito, e que nem sempre estamos na mesma experiência ali reencarnatória, mas e quando a gente tem aquele amigo, sabe aquele amigo que você sabe que pode contar a qualquer momento, que você, de repente, na questão da família está tendo dificuldades, mas aquele amigo ali, ele está ali pronto para te trazer um consolo, uma orientação. A gente poderia pensar ou entender que essa pessoa
esteja aí fazendo parte dessa nossa família espiritual e não da família consanguínea? Com certeza, né? A família espiritual, ela transcende esses muros que a gente constrói para a nossa família consanguínea. A gente começa a tirar esses limites. A gente fala assim, meu filho, minha filha, mas na verdade, o que Deus quer para a nossa humanidade é que a gente se transforme numa só família. A família universal. Jesus deu esse exemplo para a gente, conversando lá com os discípulos, e chegaram e falaram, sua mãe e seu irmão estão aí. Mas quem são minha mãe e meu irmão, senão aqueles que seguem as leis de Deus, né? Então, é toda a família. Não que ele não amasse, não respeitasse a sua família, mas a gente precisa começar, para irmos para esse mundo de regeneração e depois para outros, a gente tem que transcender. A família espiritual, ela não é esses laços biológicos de sangue, né? Que essas famílias consanguíneas, às vezes a gente vê famílias que se acabam na própria encarnação, porque não tem, só tem aquele laço material, né? Então não tem algo mais profundo, e espiritual não. E isso não é conquistado, é como a Estela falou, a gente já vem conquistando isso. Por isso que hoje a gente tem muitos grupos familiares que são exemplo para nós, exemplo dessas comerciais de margarina, porque existem essas famílias muito harmonizadas, muito serenas, que se amam, que se tratam com todo respeito, e elas vêm conquistando isso. Passaram também por situações como a maioria passa, mas já vieram, cada encarnação já vieram conquistando um degrau a mais nessa harmonia, e hoje vem aqui no planeta para quê? Para crescerem juntos, para agregar conhecimento. Então tudo isso dá para a gente essa ideia de que família espiritual, ela pode ser parente ou não, porque essa família do coração, essa família que tem um vínculo mais profundo do que esse que hoje nos une aos familiares. E, inclusive, esses espíritos, Guiomar, como você falou, que se amam, eles se procuram pelo universo. Então, às vezes, a gente não está encarnado, como a Estela falou, mas o espírito lá da espiritualidade, ele está ajudando. Como a gente tem os antepassados. Às vezes, a gente até esquece de agradecê-los, mas a gente tem espíritos que nos são sintonizados, afinizados, que a gente realmente conviveu com eles há séculos atrás, e hoje talvez eles já estejam até mais evoluídos, não precisem nem reencarnar aqui entre nós, né? Mas eles cuidam da gente, porque esse é o amor que une os espíritos. É a única coisa que a gente vai levar quando a gente desencarnar, é as relações amorosas, né? Amorosas dentro desse contexto fraternal, universal, que a gente consegue desenvolver aqui. Então, isso a gente vai ter para sempre, né? Vão estar lá nos esperando, vão voltar com a gente aqui, e a gente vai construindo essas relações cada vez mais afinizadas. É tão bom a gente ter aquela pessoa assim que já aconteceu com todo mundo, né? Você encontra, conversa uma vez, você fala, nossa, parece que eu te conheço há tanto tempo. Pois é essa atração que esse amor, né, que une os espíritos, faz com que a gente se aproxime de uma pessoa lá do outro lado do mundo, né? E parece que a gente não precisa nem falar a mesma língua às vezes, né? É o Mas ideal, né? Que a gente é o já ideal se que é o propósito que nós temos, né? Sim. Que é um dos fatores que forma essa família espiritual, o ideal, né? Maravilha! Olha, tem uma música que eu gosto muito, que é Não Perca as Crianças de Vista, é do grupo Rapa. O Marcelo Falcão, autor dessa música, na letra diz assim: família é quem você escolhe para viver, família é quem você escolhe para você. Não precisa ter conta consanguínea, é preciso ter sempre um pouco mais de sintonia. Música do Rapa falando sobre a importância da família. E eu deixo aqui registrado. Gosto muito, gosto muito. Ainda em tempo, podemos falar sobre a influência que podemos deixar para as pessoas que convivem conosco, até para moldar a personalidade, né, Estela? Você que é mãe, teve aí a possibilidade de trazer um ser, não é? Uma filha você tem, né? Casal. Um casal. Então, quando você traz estes espíritos como filhos, traz ali aquela orientação, traz ali o ensinamento, e pode influenciar na personalidade e no destino? Bom, vamos pensar um pouquinho nisso para ficar bem claro, né? Esses filhos são confiados a nós para que a gente dê um direcionamento a eles, né?
Foi esse nosso planejamento reencarnatório, não é? Então, você vai com esse filho, você aceita ter, você vai assumir esse compromisso, né, com ele, porque você precisa encaminhar, ele precisa de um lar que tenha uma determinada estrutura, tudo isso é planejado. Então, quando nós temos os filhos, ou qualquer família, né, vamos colocar a família, ela que direciona a formação de valores, né? A formação moral daquela criança, porque o espírito, ao reencarnar, ele passa pela misericórdia do esquecimento do passado. Então, ele vem livre de qualquer, ali naquele momento, enquanto criança, livre de qualquer influência para que a família molde aquele caráter, molde aquela personalidade daquela criança, porque assim entende o planejamento que ele veio para isso, né? Você é a mãe, o pai para isso. E muitas vezes o destino, como você falou, eu não entendo como destino, mas conforme a criança vai crescendo, ela vai lembrando, ela vai trazendo algumas reminiscências do passado que ela pode colocar em evidência nesta vida. O papel da família é justamente já ir moldando de pequeno para que essas experiências que eles tiveram no passado, essas dificuldades que eles estão trazendo para serem melhoradas nessa vida, não se acentue tanto. Um exemplo que eu sempre dou, que também é um exemplo clássico que muitas pessoas conhecem. Por que não se deve, naquele churrasco de domingo, o pai pegar aquele filho que é macho, né? Homem, meu filho, né? Botar o dedinho daquela criança na espuminha da cerveja e dar para a criança chupar o dedinho com a espuminha da cerveja. Não deve fazer isso. Ah, não, mas o meu filho, olha que meninão, que não sei o quê. A gente não sabe quem é esse espírito. A gente não sabe se esse espírito veio para se livrar de um vício do passado. Um vício da bebida, por exemplo, a gente vai estar estimulando esse vício. Então, tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção na hora da educação. É claro que eu estou falando isso hoje, que minha filha já tem 39 anos, meu filho já tem 35. Quando eles tinham meses, nem sempre a gente sabe disso tudo, né, Guilmar? Porque quando a gente é nova, não vem com receita, não vem com bula, né, filho. Então, a gente ensina aquilo que a gente pensa de melhor. Então, é necessário que a família se atente, porque essa criança veio para cumprir alguns pontos de dificuldade que ela teve em vidas passadas, e que o planejamento é a família orientar para que esse espírito não recaia nesse vício do passado, não é? Então, a gente precisa prestar atenção. Então, a família, sim, ela é responsável, ela desempenha um papel muito grande, e no Evangelho fala, né, que nós somos responsáveis por esses espíritos que Deus nos confiou, né? Nós somos responsáveis, então a gente precisa fazer o melhor possível na orientação e na formação do caráter e da personalidade desses espíritos, para que eles possam também cumprirem com o planejamento reencarnatório deles, que muitas vezes é a superação de algum vício, né? Por exemplo. Roseli? É isso mesmo, né? A família influencia bastante, influencia com os exemplos. Como a Estela falou, como é que eu posso orientar meu filho a não agir de uma maneira em que eu ajo diferente do que eu orientei, né? Outro dia tava mesmo, minha filha, quando meu neto era pequeno, ela falou assim, ai filho, fala que eu não estou. Ele falou, mas mãe, isso é mentira, você fala que não pode mentir. Então, olha só como a criança, e a criança, a gente pensa que ela está lá distraída, mas ela está prestando atenção Sim. em tudo, e ela usa como referência aqueles que cuidam dela, sejam os pais, os avós, algum cuidador. Então, a gente precisa ter esse entendimento da nossa responsabilidade quanto a gente encaminhar esses nossos filhos em direção ao Criador, uma vida ética, uma vida de moralidade. Isso vem da família. A família que é esse exemplo todo para que essa criança, esse espírito que vem, como a Estela falou, que a gente não sabe a história, ele já vem ali. Às vezes a gente tinha costume de falar assim, vem com uma página limpa, não vem nada escrito para que possa escrever. A gente sabe que não, a gente sabe, já vem com um caderninho bem cheio, bem escrito, mas a gente tem que o quê?
Como pais, a gente tem que observar, a gente tem que ficar atento aos comportamentos, se a criança é agressiva, se a criança é impaciente. Então, para quê? Porque é obrigação dos pais, é responsabilidade dos pais isso. Então, a família, ela influencia, embora a gente saiba que existe o livre-arbítrio. Então, às vezes, a gente dá o melhor dos mundos, né, para o nosso filho, e nossa filha, ele escolhe um caminho que não é tão bom, né? E isso, os pais não devem se culpar por isso, né? Porque a gente tenta, mas a gente sabe que a liberdade é de cada um. É um bem sagrado que Deus dá, né? O livre-arbítrio impera, né? Isso. E a gente precisa lembrar aqui também, do jeito que Jesus fala, né? Que Deus nos confia aquele espírito, na velhice cabe aos filhos honrar pai e mãe. Né? No livro dos Espíritos está lá, né? Cabe a eles providenciar e possibilitar o repouso necessário para os pais. Né? Então, você vê que é uma troca. Né? Isso é muito importante. A família é isso, é uma troca. Como nós já estamos chegando nos momentos finais, é isso mesmo, né? Jefferson Carvalho cuidando do áudio da Rádio Boa Nova. Esse aí o tempinho para a gente fazer a conclusão do programa de hoje, do Rádio Revista André Luiz. Estamos falando sobre a família na visão espírita. Ao compreender a importância da família e a natureza das nossas relações, podemos transformar as nossas vidas e contribuir para um mundo melhor, mais justo e mais fraterno. Então, eu gostaria de pedir as considerações finais, uma mensagem final, Estela, Roseli, para quem está nos acompanhando agora, neste dia, como eu disse logo do início, né, num feriado, famílias, de repente, unidas, aproveitando para compartilhar as suas experiências, aquilo que aprendeu durante estes dias, e nós trazendo aqui com toda simplicidade, sem vaidade nenhuma, estamos querendo contribuir de forma assertiva para que as relações elas possam se firmar de forma fraterna. Então, um minutinho para você trazer aí as suas considerações, sua conclusão sobre o tema de hoje. Um minutinho e meio. Vamos lembrar, quando você fala, né, a gente mesmo falou, você está com a sua família hoje aí, né? Aproveite esse momento para se consagrar com a família, né? Não para brigar, levantar os pontos de dificuldades, porque às vezes você está vendo, olha aí, hoje está todo mundo junto, olha a confusão, e aí ao invés de se confraternizar, acaba criando mais discussões, às vezes, quando as famílias se unem, né? Mas lembrando que a família é um templo sagrado para que a gente possa evoluir, para que a gente possa melhorar espiritualmente. Porque é dentro da família que você pode ser sincero, sim, é dentro da família que você pode contar suas dificuldades e ter um apoio. Eu sempre faço meu evangelho no lar e quando eu termino, eu agradeço sempre pela minha casa ser um porto seguro onde qualquer um de nós possa voltar e encontrar ali a segurança necessária para a hora que sair de dentro de casa, né? Então, que cada família seja um porto seguro para aqueles membros, né? Para que cada um possa voltar ali, resolver, conversar. Porque é muito bom conversar com amigo, é muito fácil conversar com amigo, ele vai te dar um conselho, mas ele não é sua família, né? A família acaba abraçando, né? Então, é muito bom ter amigos desse jeito. A gente até falou que pode ser até um familiar espiritual. Não estou deixando de ser de lado, não. Mas estou falando em especial a família de hoje, a encarnada hoje. Faça da sua casa um espaço de crescimento espiritual. Porque você precisa, o outro precisa. Então, que a gente possa estar unidos sempre através da fraternidade, do amor e da caridade. Eu acho que se a gente tiver esse pensamento, a família tem grande chance de evoluir. Lembrando que o livre-arbítrio é sempre o livre-arbítrio, né? Ele está sempre em primeiro lugar e a gente não discute com isso, mas que a gente faça melhores escolhas para que a gente torne a nossa família sempre um porto seguro. É isso, família, ser um porto seguro. Bacana isso que você disse, Estela. Roseli? Base da sociedade, sim. né, Guiomar, Estela. Então, se você quer uma sociedade sadia no futuro, constrói agora uma boa família, tá bom? Bom feriado, aproveite. No próximo encontro a gente se fala de novo. É isso, quero aproveitar aqui e deixar um carinho, um beijo para os meus amores, para minha família que está aí
hoje eu tenho a oportunidade de acompanhar esse conteúdo ao lado da família, então deixo aqui o meu carinho para todos os meus amores. Agradeço mais uma vez a nossa equipe que nos ajudou aqui a levar esse conteúdo à frente. E o programa Rádio Revista André Luiz volta na próxima semana e a gente aguarda por vocês, tá bom? Até a próxima oportunidade. Muito obrigada, Estela. Muito obrigada, Roseli. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Você acompanhou Rádio Revista André Luiz.